Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para estudar a sua palavra, Deus, para aprender da sua palavra, meu Pai. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, que teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Que o Senhor, Pai, venha nos encher com a tua unção, venha nos encher com o teu Espírito Santo, venha nos encher com a tua presença. Que o Senhor derrame, Deus, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo impedimento, todo desânimo, toda falta de fé, tudo aquilo que não vem de ti das nossas vidas, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Promessa de um Coração Novo. Nós vamos fazer a leitura que está em Romanos, capítulo 2, do 25 ao 29, e Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, e Romanos 2 diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Então, essas duas passagens que nós lemos, uma no Novo Testamento e outra no Antigo Testamento, falam sobre essa questão do coração, de como Deus, ele vê o nosso coração. Quando nós fazemos qualquer coisa, o Senhor, ele vê a intenção do nosso coração. Deus, ele não vê como o homem vê. Nós podemos ver o exterior, nós vemos por fora, nós vemos as atitudes, mas Deus, ele vê o interior. Ele vê a intenção da atitude. Deus, ele vê o nosso coração. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. E durante muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso. Então, eles faziam aquelas coisas que tinham que fazer, os rituais, as cerimônias, cumprindo as leis e as tradições humanas, mas não uma coisa assim de coração. A promessa de um coração novo, ela vem de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus, que afirmou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor quer, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E esse é um coração transformado pela mensagem do Evangelho. A pessoa que tem um coração novo, que tem um coração transformado, ela vai se inclinar
para o reino de Deus. Ela vai ter um estilo de vida totalmente transformado, modificado. Então, novos comportamentos serão observados em uma pessoa que tem um coração novo, né? Vai literalmente mudar a vida da pessoa. E o primeiro tópico da lição vai ressaltar a perspectiva bíblica de coração. De um modo geral, o coração ele é o centro da razão, da emoção. Então, a ação do Espírito Santo transforma a maneira de pensar e sentir do novo crente. Então, nós vamos ver isso nessa aula de hoje, né? Como o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar e ele vai agir no nosso coração, inclusive nas nossas emoções. A palavra de Deus, ela se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. E por isso que ao longo da Bíblia, nós vamos nos deparar com conselhos que incentivam a cuidar do coração, a guardar o coração das influências maléficas. E o primeiro tópico da lição de hoje diz assim: o coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Então, na Bíblia, raramente a palavra coração ela vai ser usada para o órgão físico coração. De modo geral, quando falar de coração, vai estar se referindo ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, está falando do interior, do nosso interior, de uma maneira geral. Então, desse modo, o apóstolo Paulo ele faz uma referência ao homem exterior, se referindo ao corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade. Todos nós, seres humanos, temos espírito, alma e corpo. Amém? E aí o próximo subitem fala assim, a circuncisão do coração. Então o texto que nós lemos, né, na leitura, no texto de abertura, vai falar sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele ensina o sentido da verdadeira circuncisão na nova aliança. Então não é uma coisa exterior, não é algo físico. O Senhor, ele quer a circuncisão do nosso coração. Ele quer o compromisso do nosso homem interior com Ele. Ele quer que a gente adore a Ele de espírito e em verdade. E a circuncisão, ela era um ato físico, estabelecido por Deus para todos os descendentes de Abraão. Tanto que até hoje, os judeus, eles praticam a circuncisão. No Novo Testamento, o que atesta a nova aliança é mais do que uma marca física. Jesus falou de um novo nascimento, de nascer espírito em verdade, transformação de vida, novidade de vida. Então, a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, no interior, né, no homem interior. Então, essa é a verdadeira circuncisão. É uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus que nos capacita a ser seguidor do Senhor Jesus e ter um relacionamento pessoal, sincero e íntimo com Deus. E sem essa circuncisão do nosso coração, sem essa aliança com Deus do nosso coração, é impossível a gente manter um relacionamento vivo com o Pai. Porque a circuncisão era a marca física de uma aliança que a pessoa fazia com Deus. E hoje, essa circuncisão, essa aliança, ela está no nosso coração. O próximo subitem diz assim, um coração novo. Então, esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias, né? Capítulo 31, versículo 31 ao 34, que nós lemos a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga aliança. Então, Paulo, ele está falando algo novo, mas que já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Então, essa nova aliança, ela não seria mais pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com a vida interior da pessoa. Então, é algo que está marcado em nós, que não vai ter como nós esquecermos ou roubarmos de nós. Então fala que Deus daria um coração novo ao seu povo e por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra.
pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Então, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Não é ao coração físico, ao órgão físico coração, mas é ao interior do ser humano. E como eu disse, o Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece as nossas intenções. Muitos versículos que falam a respeito de coração está falando da nossa mente, né, do nosso cérebro, porque naquela época eles não conseguiam fazer essa diferença. Porque quando a gente tem uma emoção, é no coração que a gente sente, né? Então, se você fica nervoso, o coração acelera, né? Se você tá apaixonado, o coração acelera. Então, a gente sente as emoções, o coração bate de maneira diferente. Então, é por isso que eles faziam essa referência, essa ligação ao coração. Mas, aqui, a palavra de Deus, em algumas circunstâncias, vai estar se referindo à nossa mente, ao nosso cérebro. Por isso que é o nosso homem interior, de uma maneira geral. Então, vários versículos diferentes vão falar de coração, se referir a coração, mas a gente entende que são órgãos, coisas diferentes. Então, por exemplo, fala que o coração é onde a pessoa pensa, né? Tem versículo que fala isso, onde a pessoa compreende e tem entendimento. O coração faz planos e tem intenções. A pessoa crê com o coração é o lugar da sabedoria, discernimento e habilidade. O coração é o lugar da memória. O coração desempenha o papel da consciência. Então a gente vai ver todas essas alusões ao coração na Bíblia, para circunstâncias, para atitudes, para coisas diferentes. Amém? E o próximo tópico diz assim: o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Então, quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo de novo nascimento. O próprio Jesus disse isso, né? Que tem que nascer da água, do Espírito, uma regeneração, uma novidade de vida. Então, passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Então, a respeito disso, o Senhor Jesus disse lá em João 3,3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque todos nós, né, nascemos da carne. Mas para nós pertencermos ao reino de Deus, nós precisamos nascer do Espírito. Então esse é o novo nascimento, é você nascer do Espírito. E esse nascimento do Espírito causa uma transformação nas nossas vidas, né? Um coração regenerado, transformado. Nós vamos participar do reino de Deus. Consequentemente, nós vamos nos inclinar para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Nós vamos viver de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Então é isso que o Senhor fala para nós através da palavra dele. É isso que ele quer dizer. E aí o próximo subitem diz assim: um coração consciente. Então, como centro da vida interior do ser humano, no coração nós meditamos, nós ponderamos, nós avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 18 e 19, diz assim: e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, Maria ouvia e guardava, né, no seu coração. Então, quem recebe um coração novo, transformado, né, pelo Espírito Santo de Deus, uma nova natureza, pela palavra de Deus, tem a capacidade de guardar no seu coração o que passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: Deus vê o coração. Então, no livro do profeta Jeremias está escrito, Jeremias 20:12: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Várias outras passagens, outros versículos falam a respeito disso,
né? Que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor vê o nosso coração, que o Senhor vê a intenção do nosso coração. Quando Davi foi escolhido, naquele dia, inclusive o profeta, né, Samuel imaginou que seria um dos seus irmãos mais velhos, porque eles eram maiores, eles eram mais vistosos, mas o próprio Deus fala que ele não vê como o homem vê. Então ele escolheu Davi porque Deus viu o coração de Davi e não a aparência de Davi. Então nós podemos entender que o coração do ser humano é um lugar que poucas pessoas podem contemplar, mas Deus conhece. Às vezes a gente vê uma pessoa, a gente convive com ela, a gente até conhece, tem intimidade, mas a gente nem sempre sabe o que passa pelo coração dessa pessoa. Muitas vezes a gente vê notícias de crimes e os familiares ficam surpresos. Meu Deus, como que o fulano fez isso? Como que o fulano fez aquilo? A gente conhecia, convivia, não imaginava. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de ver o coração da pessoa, de ver os pensamentos, de ver a mente, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está planejando, o que a pessoa está sentindo. Mas o Senhor, ele vê todas essas coisas. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: promessas para o coração. Então, quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus por meio do Espírito Santo, a felicidade se torna uma realidade. O Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, né, que é o mais famoso com certeza, traz uma lista de bem-aventuranças, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Então ele faz uma lista dessas bem-aventuranças. Então significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, não é em fazer uma viagem, não é em ter bens, não é em ter coisas, mas é em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então, nós recebemos essa alegria de Deus, e que é também a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque independente do que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, nas circunstâncias, nós permanecemos alegres porque nós temos Deus. Um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que entregou Jesus, o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados, porque nós temos a certeza, a esperança da salvação, de que nós vamos passar nossa eternidade no reino de Deus, que tudo que nós estamos passando aqui nesse mundo é passageiro, é só por um tempo, mas nós vamos passar a nossa eternidade no reino de Deus, e isso é motivo de nós estarmos alegres sempre, independente de qualquer coisa, independente do que aconteça. E hoje, inclusive, nós sabemos através da ciência que a alegria no coração, ela produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde. Então, é saudável, é inteligente, é a vontade de Deus que nós realmente tenhamos um coração alegre, para nós sermos saudáveis, para nós vivermos bem, para nós vivermos melhores. As pessoas que são alegres, elas são mais positivas, elas são mais ativas, elas são mais esperançosas, e o Senhor nos deu a alegria dele, amém? E aí o próximo subitem diz assim: um coração cheio de amor. Então o amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo, ele escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele afirma que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Então, essa palavra mostra que o amor de Deus, ele está no coração daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Por isso, um coração transformado. Então, a partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus. E recebendo o Espírito Santo de Deus, você recebe alegria, você recebe amor,
você recebe mansidão, você recebe domínio próprio, você recebe uma porção de coisas que vão ajudar você a viver essa vida aqui de uma maneira muito melhor. Então é por isso que o nosso coração, ele está cheio de amor e nós podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: e sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? O próximo subitem diz assim: o penhor do Espírito no coração. Então, na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve assim, segunda carta aos Coríntios 1, 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito é a garantia da nossa salvação, que foi dada por Deus e é testificada no nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo também é chamado de penhor da nossa herança, que é a garantia da vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as suas promessas à igreja. Então, assim, esse trimestre nós estamos falando sobre muitas promessas. E a gente vê que essas promessas se cumprem. E qual é a nossa garantia de que todas elas se cumprirão, né? Como ele diz aqui, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor falou que ele enviaria o Espírito Santo e ele realmente enviou. Então nós temos o Espírito Santo de Deus conosco em cumprimento a uma promessa do Senhor. E da mesma maneira que ele cumpriu uma promessa, ele cumpre todas as suas promessas. E eu vou ler a conclusão que diz assim: nessa lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Está em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Amém? Então, como eu falei, o Senhor, ele conhece os nossos corações, ele sonda os nossos corações. Às vezes, a gente conhece uma pessoa, a gente tem uma intimidade até com a pessoa e a gente pensa que conhece, mas a gente não sabe exatamente o que está passando no interior dela. Mas Deus sabe. Então, quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente está falando desse homem interior, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Deus conhece todos eles. Amém? E o Senhor fez essa promessa de que Ele nos dará um novo coração. E nós cremos que nós recebemos de Deus um novo coração. Um coração transformado, um coração regenerado, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, um coração que faz a vontade do Senhor. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.